outra palavra para nós? Abra sua Bíblia, por favor, no Salmo número 1. Aleluia, irmão. Salmo número 1. Diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, cuidado com as notícias, né? Parece que essa semana, eu fiquei sabendo pelo porteiro, né? Aconteceu algo ruim aqui na rua, né? Mas cuidado, porque tem coisas que estão por trás disso, né? Não vou falar de jeito nenhum, né? Mas tem coisas que estão por trás que causaram esse tipo de coisa que aconteceu. Então a gente precisa ficar atento às vezes, não sei o que, mas às vezes tem coisas que estão por trás que causaram isso aí, né? Diz assim a palavra do Senhor: como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios e nem não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Em outras versões fala bem-aventurado. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes. Desculpa, irmão, fiquei meio assim, em tosse. Dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Vamos orar, irmãos. Senhor, mais uma vez, Senhor, como nós oramos hoje de manhã, nós precisamos ser renovados por Ti. Nós precisamos ter o nosso vigor de novo, meu Pai. E nós estamos indo a Ti. O Senhor fez um convite: vinde a mim. Nós estamos indo a Ti, Senhor, para aprender de Ti, porque o Teu jugo é suave, o Teu fardo é leve. Então nós estamos indo a Ti, meu Pai, para que o Senhor tire essa canseira de nós, meu Pai, esse esgotamento, meu Pai, e às vezes, Senhor, um esgotamento até espiritual, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus. Ajuda cada um aqui dessa igreja. Renova essa igreja, meu Pai. Renova o povo dessa igreja, meu Pai. Dá-nos ânimo novo, Senhor. Senhor, passeia, meu Pai, nesses bairros aqui, meu Pai. Livra as pessoas, meu Pai, da cegueira espiritual, meu Pai. Da surdez espiritual, meu Pai. Dos grilhões, das amarras, meu Pai, que estão impedindo as pessoas de caminhar para uma igreja, meu Pai, para Te buscar, para serem salvas, para serem libertas, para serem transformadas, meu Pai. Faz essa obra, meu Pai. Tu és o Senhor de todas as coisas, meu Pai. Tu és o Senhor dessa igreja, Tu és o Senhor das igrejas que estão aqui ao nosso redor, meu Pai. Então salva os perdidos, meu Pai. Salva os aflitos, salva os necessitados, meu Pai. Tem misericórdia dessa cidade do Rio de Janeiro, meu Pai. A criminalidade, meu Pai. A corrupção, Senhor Jesus. Tem misericórdia do Brasil, Senhor. Livra-nos do mal, Senhor. Livra-nos dessa maldade nessa nação, meu Pai. Dessa justiça que é torcida, como eu falei semana passada em Abacuque, meu Pai. Ô Senhor, coloca governantes segundo o Teu coração, meu Pai. Coloca juízes segundo o Teu coração, Senhor. Vem sarar a nossa terra, meu Pai. Vem sarar a nossa família. Vem sarar a nossa casa, meu Pai.
A Ti nós damos a honra, a glória, o poder e a majestade, no nome santo de Jesus. Amém e amém. Esse salmo começa falando sobre felicidade, não é? Eu preguei domingo passado de manhã sobre felicidade, não é? Que todos nós queremos, todos nós, bom, como eu falei, né? A Bíblia fala mais em alegria do que em felicidade, né? Mas às vezes essas duas palavras se tornam sinônimas, às vezes não, né? Mas é a vontade de Deus que nós sejamos pessoas alegres, não é? Que nós sejamos pessoas felizes. E esse salmo começa com isso, né? Como é feliz, bem-aventurado é aquele, em outras versões mais antigas, né? Agora, o interessante, irmãos, é que essa bem-aventurança, esse feliz aqui, não tem a ver em coisa que nós fazemos nesse salmo, mas ao contrário, em coisa que nós não fazemos. Olha só que interessante. É feliz aquele que não segue o conselho do ímpio, não imita a conduta dos pecadores e nem se assenta na roda dos zombadores. Então, irmãos, há um ensino aqui importante para nós, né? Que a bem-aventurança do Senhor vem não apenas por aquilo que nós fazemos de bom, por aquilo que nós obedecemos a Deus, mas por aquilo também que nós deixamos de fazer de ruim, que deixamos de desobedecer a Deus. As duas coisas são muito importantes, não só uma. Ah, eu sou fiel nisso, sou fiel naquilo, sou fiel naquilo outro, mas em contrapartida, eu faço aquilo errado, eu faço aquilo outro errado, eu faço aquilo errado. Então, aquilo que eu fiz de bom não adiantou nada. Veja, irmãos, que esse não fazer é uma crescente. Não seguir o conselho dos ímpios. Isso é uma coisa que todos nós estamos sujeitos. No trabalho, na vizinhança, não é? Nos colegas, a ouvir coisas, não é, que são contrárias à palavra do Senhor, a ouvir até às vezes certas mensagens, não é, pregadas por aí, não é, que são conselhos errados. É aquela conversa boba às vezes, não é? Aquela conversa boba. Olha, não sei mais o que é bom. Vamos lá em casa hoje, do domingo? Vou fazer um churrasco lá. Pô, comprei uma picanha, né? Comprei um negócio, vai lá. Pô, cara, não posso, cara, eu tenho que ir à igreja. Pô, mas não dá para faltar um dia só não, cara. Só um domingo. Tu já vai todo domingo, né? Aí a gente vai ver o jogo, a final do Brasil, na Copa do Mundo. Aí é uma parábola, né? Porque isso não vai acontecer pelo jeito, né? Mas, né? Então, vamos lá. E você acaba cedendo. É seu companheiro, é seu colega, às vezes é até seu amigo. Você escuta aquilo ali. É o convite, né, no trabalho, né? Pô, aí, o pessoal vai sair todo aí para tomar um chopp aí. Bom, você sabe que eu sou crente, cara, eu não bebo, né? Eu evito beber, assim, né, e tudo mais, né? Não, você não bebe não, cara, você toma Coca-Cola. Mas vamos lá, jogar uma conversa fora. Então, esses são os conselhos dos ímpios. E muita gente, irmãos, e aí, eu sei que, né? Pessoas, e olha, eu já escutei isso de várias pessoas, que vão buscar ajuda, não é? Em terapeutas, e recebe conselhos errados de terapeutas, em grande parte ímpios.
em grande parte ímpios. Recebe conselhos errados. Você tem que se valorizar, não é? É a mulher que brigou com o marido, é o marido que brigou com a mulher, aí chega no trabalho, está estressado. O que aconteceu? Está com a tua cara assim, não sei o quê. Briguei com a minha mulher, briguei com o meu marido, aí não sei mais o quê. Aí vem aquela, né? O conselho do ímpio. Larga de mão, cara. Tem que fazer assim, tem que fazer assado, olha. Eu já fiz isso e resolveu. Esse é o conselho dos ímpios. E às vezes, irmãos, me permita dizer, às vezes os ímpios estão dentro da igreja, dando conselhos errados para as pessoas dentro da igreja. Por isso que eu falo, cuidado com quem você fala. Cuidado. Cuidado, porque nem todo mundo que está dentro da igreja é crente, cristão. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, vai entrar no reino dos céus. Então, cuidado com quem você abre o seu coração, com quem você abre a sua vida, não é? Cuidado. Não estou falando que você não tem que se abrir, que às vezes é necessário a gente se abrir, mas cuidado com o conselho que você vai receber. Cuidado com o conselho que você vai receber. E você, às vezes, olha aquele conselho, é atrativo. Lembra lá de Eva? Né? A bate-papo com o diabo, lá, com a serpente. E depois desse conselho ser atrativo, irmãos, de tanta pessoa falar e a gente dá ouvido, né? Entra no segundo patamar, imitar a conduta dos pecadores. A gente já aceitou que aquilo ali não é bem assim, não é? Aquilo ali não é bem o que a palavra de Deus diz, não é bem o que o pastor Aguiar chato fala, né? E outros pastores chatos aí na internet falam, não é bem assim, não é dessa maneira assim, não é lá, né? É murro em ponta de faca, não é bem assim, não, né? Então a gente começa a imitar a conduta daquelas pessoas erradas. Esse é o segundo passo. Foi legal ir ao churrasco, você se distraiu bastante, e distrai. Você comeu uma carne e não pagou nada ainda, foi de grátis, né? Foi 0,800. Você viu lá o jogo, que legal, aí, tá vendo, cara? Foi legal? Foi legal, foi bom, cara, estou até renovado, rapaz, sabe? Estou mais leve, não sei mais o que, tá vendo? Se você tivesse ido na igreja, aí você vai imitar a conduta dele. Eu não preciso ir à igreja mesmo, não. Eu vou uma vez por mês, no dia de Santa Ceia. Santa Ceia, sim. Santa Ceia eu não falto. Dia de Santa Ceia eu vou. E aí a gente começa a imitar a conduta dos pecadores. Irmão, tanta gente boa, cristã, entra em determinados locais, determinado trabalho, determinada empresa, e daqui a pouco aquela pessoa já não tem mais. Daqui a pouco essa pessoa não tem mais nada de cristão. Daqui a pouco não tem mais nada de cristão. Porque ela começa a imitar as outras pessoas. Até para estar na mesma batida delas. Está na mesma batida delas. Né? E isso não é simples não, irmãos. Não é simples não. É só com maturidade, é só com você andando com o Senhor Jesus, que você se capacita a falar não, não e não. Então agora você já está imitando a conduta dos pecadores. Certas coisas já não são mais pecado, já em muitos lugares não tem mais pecado, então é por aí que eu vou. Né? Por aí que eu vou.
Rodada de uísque aí para todo mundo. Opa, vamos junto. Vamos junto. Estamos juntos, estamos juntos. Aí daqui a pouco vem uma piadinha picante. Aí daqui a pouco vem uma gracinha. E daqui a pouco vem outra coisa. E o terceiro ponto é você agora estar sentado na roda dos zombadores, dos escarnecedores. Daqui a pouco você está aí falando mal de igreja. Daqui a pouco você está falando mal do Evangelho. Daqui a pouco Jesus nem existe. E eu tenho exemplos disso, irmãos. De pessoas que conheci, de pessoas que me ensinavam a Bíblia quando eu era recém-convertido, e hoje essas pessoas nem acreditam mais em Deus. Meu pastor, foi meu pastor, hoje ele é pai de santo, foi meu pastor, o outro está no mundão, mas é assim, amigos meus, um então que está no mundão, era muito amigo meu, mas fez um monte de coisa errada, adulterou. Aí encontrei ele uma vez, eu morava aqui, né, no Norte Shopping ali, aí ele estava com a mãe dele, aqui mãe, olha, eu falo mal de tudo quanto é pastor, não é mãe? Mas esse aqui não, esse aqui é meu amigo e tudo mais. Mas daqui a pouco vinha ele falando mal de tudo quanto é coisa da igreja. Aí eu falei, opa, cancelei ele no meu WhatsApp e tudo mais, nunca mais soube dele. Então, irmãos, é uma sequência crescente. Quantas pessoas estão aí fora da igreja, irmãos? Quantas pessoas? Hoje em dia é difícil, irmãos, porque a gente vive, eu falei um pouquinho sobre isso de manhã, não é? A gente falar, né, que é certo aquilo que é errado e o mundo diz que é certo. Não, me confundi, não é? Dizer que é errado aquilo que é errado, mas que o mundo diz que é certo. As pessoas já te olham assim, opa. Foi esse negócio que aconteceu, eu soube através do porteiro, né? Falei hoje de manhã. Aí está saindo aqui, pastor, quanto tempo? Ele também é cristão. Quanto tempo, pastor? Eu falei, bem, você sabe o que aconteceu na nossa rua? Eu falei, não. Não sabe? Eu falei, não. Mas passou nos jornais, esses dias todos, na televisão. Eu falei para ele, olha, eu não estou vendo o jornal, porque já basta a desgraça que eu vejo todo dia. E ele ficou assim, sabe, perplexo. Né? Como é que pode? Tem que ver para ver a desgraça que está acontecendo. Tem que ver. Então é difícil, irmãos, nós dizermos que principalmente os jovens, é por isso que a quantidade de jovens que acabam se desviando é uma enormidade, irmãos. Assim que entra na universidade, olha, se ele não tiver um fundamento bem sólido numa igreja, com os seus pais, certamente esse jovem vai se desviar. Certamente, porque a pressão é imensa. É muito grande, muito grande. Se ele não tiver uma base bem sólida de quem é Jesus, se ele não conhece Jesus, se os seus pais não estão do lado dele, você pode ter certeza que esse jovem vai desviar, porque a avalanche que ele recebe, e ele não consegue, porque ele vai ser jogado para o lado. E para um jovem ser jogado para o lado é difícil. O jovem ficar sem companhia, não é? Ser tratado como um patinho feio é complicado, é difícil para ele. Ele não tem a estrutura que o adulto tem. É difícil.
na época da vacinação da Covid, né? Uma coisa para nós vermos como exemplo. Quem falava contra a vacinação era o quê? Terraplanista, maluco, negacionista, não era isso? Era. Eu me vacinei 3 vezes até. Um pouco contra a minha vontade, mas a pressão era muito grande. Né? Você se lembra disso que aconteceu? Né? Pessoa encontrada na rua, em alguns lugares, era presa. Você tinha que andar mascarado, tudo essa sorte de coisa. Hoje a gente sabe o que está por trás, estava por trás. A gente já sabia naquela época, mas a pressão era imensa. Era imensa. Né? Hoje, laboratórios, né, foram processados. Uns para a AstraZeneca parou de fabricar, duramente processada na Inglaterra, por mortes, e ela teve que falar abertamente que a vacina contribuiu para centenas e milhares de mortes. Mas naquela época ninguém podia falar nada. Podia? Ninguém podia falar nada. Então, essa é a pressão que a gente recebe, né? Falar hoje de homossexualismo, você pode ser preso. Não pode? Pode ser preso. Se você falasse, ô negão, e a pessoa olhar ali e falar assim, o que é? Ah, é meu amigo, cara. Pelé era chamado de negão. Você pode ser preso. Então você veja certas coisas. Né? Eu vi um vídeo, né, que é surreal, né? Uma mulher que era preta, né? A gente tem que falar que é preto, né? Ela era preta e estava falando que ela foi numa loja, né? E o vendedor atendeu ela, e ela estava vendo certas coisas, ela falou assim, olha só, tem ali um local ali que estão as roupas em promoção. Ela falou que estava sendo, como é que é o nome? Que o vendedor era racista, porque ela era preta, e ele estava achando que ela não tinha dinheiro para comprar aquela roupa. Olha só que loucura. Olha só, onde é que a gente chegou. E vai que essa mulher chama a polícia. A coitada da vendedora quer fazer o bem. Fala, olha, tem roupa ali que está em promoção. Eu queria que todo vendedor falasse isso para mim. Olha, tem roupa aqui que está em promoção. 50% de desconto. E é isso, irmãos. Então, a gente deixar de fazer certas coisas para sermos abençoados, para sermos felizes, para sermos bem-aventurados, não é fácil, não. Eu acho que é mais difícil do que o fazer, porque a pressão é imensa, irmãos, a pressão é imensa. É mais fácil a gente juntar a maioria, não é? A gente juntar a maioria. A gente está com a maioria, né? A voz do povo é a voz de Deus, está tudo bem, vamos tocar o barco. Então o Senhor fala, olha, você vai ser bem-aventurado, vai ser feliz, se você não fizer determinadas coisas que não me agrada, que vão te afastar da minha presença, que vão te afastar de mim. E ele fala aqui no versículo 2, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Aleluia. Essa expressão aqui, irmãos, meditar dia e noite, é como aquela expressão que Paulo fala, né? Orai sem cessar. Não é que você vai, né, ficar com a Bíblia aberta dia e noite, lendo a Bíblia e meditando na Bíblia. Não é isso que o salmista quer falar. É que a palavra de Deus deve estar no seu coração. Assim como Paulo falou, orai sem cessar, você não vai ficar orando 24 horas por dia. É aquele espírito de oração dentro de você, aonde quer que você vai.
seja no ônibus, seja no trabalho, seja onde for, você está com aquele espírito de oração dentro de você, e daqui a pouco, quando as coisas tranquilizam um pouco no seu trabalho, você lembra do seu Salvador, você se lembra do teu Senhor. Então a satisfação desse homem, dessa mulher, está na lei do Senhor. Está na palavra do Senhor, irmãos. E vem o salmista e fala que a lei do Senhor, ela é perfeita e ela revigora a alma. Eu falei hoje de manhã da mensagem, hoje de manhã, né? Eu estava aqui na igreja, na sexta-feira, acabando, né, passando a limpo as 2 mensagens que eu tinha para hoje de manhã e para de noite. E depois que eu acabei, irmãos, me deu um cansaço. E era de manhã, era tipo 10 horas da manhã. Me deu aquele cansaço, sabe, que dá vontade de dormir. E eu falei, meu Deus, que isso? E eu falei para mim mesmo, estou cansado. E aí eu fui para o Mateus, que eu preguei hoje de manhã, né? 11:28, falando daquela palavra. Mas por que eu fui para aquela palavra? Vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque eu sabia daquela palavra. Então nós precisamos ter a palavra de Deus dentro de nós, irmãos. Porque nesses momentos que as coisas vêm, não é? A gente precisa ir ao encontro do nosso refúgio. E eu fiquei falando, repetindo, fiquei talvez uns 15 minutos repetindo, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor, me renova, Senhor. Então o salmista diz que a nossa satisfação deve estar na lei do Senhor, e nessa lei meditar dia e noite. É aí, irmãos, que eu tenho falado nas últimas pregações, é que a gente não pode ser tolo de nos enganarmos. Nos enganarmos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? Se você se sente frio em relação à igreja, se você se sente frio em relação à leitura da palavra de Deus, a ouvir uma pregação, se você não tem vontade nenhuma nem de abrir a boca para orar a Deus, tem alguma coisa errada acontecendo com você, meu irmão, minha irmã. Então a gente precisa buscar o Senhor e não deixar de lado. Deixa de lado, não tem problema não. A gente precisa cultivar isso. Não é ficar arrepiado, não, irmão, mas é aquele sentimento de sentir alegria. Me alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você ainda sente alegria de vir à igreja? Ou é um fardo? Ou é para bater cartão? Isso aí só você pode responder. Só você pode responder. Você sente alegria em cantar hinos, quando você está sozinho, quando você está andando na rua, quando você está no ônibus, quando você está no seu carro? De meditar naqueles hinos que você escutou no domingo na igreja, ou em outros hinos que você gosta e você está louvando a Deus com a sua boca. Então essas coisas, irmãos, a gente precisa estar meditando nessas coisas, meditando no Senhor. Falar, Senhor, a lei do Senhor, ela é perfeita, irmãos, e ela renova a alma, ela revigora a alma. Quando a nossa satisfação, irmãos, está no Senhor e na sua presença, né? E na sua palavra,
nós estaremos sempre, irmãos, com a alegria do Senhor dentro de nós. É verdade que aqueles momentos que a gente fala, estou cansado, eu estou esgotado. Isso acontece com todos nós, irmãos. Mas acontece um milagre de Deus em nós, irmãos. As coisas de Deus são sobrenaturais, irmãos. O Espírito Santo, ele vem e nos renova de uma maneira inexplicável, humanamente falando. De uma maneira que a gente não sabe explicar. Não é porque a gente está fazendo as coisas certinhas, nem nada. É algo milagroso. Como você explica, irmãos? Falei, acho que semana passada, isso. Paulo e Silas à meia-noite, louvando a Deus, todos ensanguentados, dentro da prisão. Explica isso aí humanamente falando. Isso é milagre, irmãos. É milagre de Deus em nossa vida. É milagre de Deus. Me explica, não precisa abrir não, Apocalipse 12, 11, mesmo em face diante da morte, não negaram a sua fé, permaneceram firmes. Como é que você explica isso? É milagre, irmãos, é o poder de Deus em nós. Não é a sabedoria de ler, de ter a palavra toda, conhecer tudo, não, irmão. Você não precisa conhecer a Bíblia toda, não. Você não é computador. Eu não conheço tudo da Bíblia, não. Não tenho tudo gravado, né? Já li a Bíblia várias vezes, mas não tenho tudo gravado. Para isso a gente tem computador, para isso tem celular, né? Tem aqueles aplicativos da Bíblia, e você quer saber onde é que está o versículo tal, você vai lá e você vai saber. Foi até no sepultamento da minha sogra, apareceu um testemunho de Jeová, dando folheto, um senhor, bastante educado, né? Aí deu e falou assim, nós somos cristãos, né? Que bom, não sei o que, mas a pessoa, ela não, né, determinados grupos, né, eles dizem que são, mas eles não aceitam que você seja diferente deles. Sim, mas leia o folheto. Eu falei, tá bom, meu irmão, eu vou ler o folheto. Você sabe o que está escrito lá? Aí ele estava lá, né? João, acho que era João 9, alguma coisa. Você sabe o que está escrito em João 9, não sei o quê? Eu falei, não sei. Mas ele sabia, claro. Ele ficava me entregando folha todo dia. Diz isso. Tá bom. E aí, o que significa isso? Nada. Que ele conhecia o versículo, porque ele fala do versículo do dia, e eu não sou obrigado a saber de cor e salteado todos os versículos da Bíblia, porque eu não sou computador e nem procuro ser. Eu acho até bonito, né? Alguns pregadores, né, que decoram tudo e falam o texto todo, decoram. Eu nunca me preocupei com isso. Mas, né, a pessoa quer. Então, irmãos, Jesus é o nosso pão da vida. Ele falou isso, né, para o povo que buscava Ele, né, porque Ele multiplicou os pães e os peixes. E vocês me procuram porque eu multipliquei pães e peixes. Irmãos, em nome de Jesus Cristo, a gente não pode vir à igreja só na expectativa que Jesus vai curar, que Jesus vai dar emprego, que Jesus vai dar um melhor marido, uma melhor esposa, que Jesus vai fazer isso. A gente tem que vir à igreja porque aqui é a casa de Deus. A gente quer estar junto dele. Então Jesus falou, vocês me procuram porque dei pão para vocês, dei peixe. Mas daqui a pouco vocês vão ter fome. Então ele falou, eu sou o pão da vida. João 6,35. Eu sou o pão da vida. Quem comer de mim nunca mais terá fome, aleluia.
Aleluia, irmãos. Versículo 3. Aquele que não faz essas coisas ruins, erradas, é como uma árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz, prospera. Mas não é o caso dos ímpios. Meu irmão, minha irmã, nós vamos dar, em primeiro lugar, o fruto que o Senhor quiser que você dê. Nem todo mundo vai dar manga, nem todo mundo vai dar laranja, abacate, tangerina. Deus deu talentos diferentes para todos nós, irmãos. Ninguém é melhor que ninguém na casa de Deus. Eu não sou melhor que nenhum de vocês. Tenho certeza que alguns aqui na igreja terão um galardão maior do que o meu quando chegar o dia do Senhor. Mas Deus me deu esse trabalho de pregar a palavra do Senhor. Mas deu a um outra coisa, deu outro outra coisa, deu outro outra coisa. É isso, irmãos. E nós vamos dar fruto que o Senhor quer que nós demos no tempo certo. Não é no nosso tempo. Pode ser que nem chegue o nosso tempo. O tempo não chegou para Abraão, não chegou para Isaac, não chegou para Jacó. Que coisa, hein? A promessa de um povo incontável? Estou falando da promessa de uma multidão que ia tomar Canaã, não chegou para nenhum dos 3 patriarcas. Só foi chegar lá na frente de Moisés. E nem Moisés entrou, só entrou Josué. Então, irmãos, mas nós seremos como uma árvore plantada à beira de águas correntes. Irmãos, isso aqui é Israel. Israel é um clima quase desértico, semiárido para desértico. Então a árvore precisa estar plantada à beira de fonte de água. A árvore, para ela dar fruto no tempo certo, para suas folhas não murcharem quando vier a seca. Irmãos, se nós estivermos com o Senhor Jesus Cristo, com as nossas raízes enraizadas na água da vida que Ele é, vai bater o tempo da seca. Vai vir os tempos difíceis da vida, mas nós vamos permanecer de pé. As nossas folhas não vão murchar. A gente não vai desabar. A gente não vai chutar o balde. A gente vai ficar firme. Igual aqueles cristãos que entravam nas arenas de Roma para serem devorados firmes. E eles só precisavam fazer uma coisa: negar Jesus, dizer que César era Deus. Era simples. Se eles fizessem isso, não iam ser comidos pelos leões, nem pelos tigres, nem por nada. Mas eles permaneciam firmes. Firmes. Aleluia, irmãos. Os ímpios, irmãos, que muitos invejam, que diz até o salmista, né? Por pouco meu pé não resvalou quando eu vi a prosperidade do ímpio. Mas o Senhor diz que aqui não é o caso dos ímpios. Nós vamos prosperar. Nós vamos ser pessoas prósperas. A nossa casa vai ser uma família próspera. Não vai te faltar nada para essa vida, irmãos. Creia nisso. Promessa de Deus. Agora, os ímpios são como palha que o vento leva.
Eu ouvi dizer aí que uma cantora, acho que é brasileira, acho que participou, eu não vi a abertura de nenhuma coisa da Copa, nenhuma delas. Não contra, mas eu não vi, não é só isso. Parece que ela se apresentou, não é? Multimilionária, está com depressão. Pessoa jovem. Deve estar fazendo tudo o que o ímpio faz e está com depressão. Porque os ímpios são como palha que o vento leva. E o pior de tudo, eles não vão resistir no dia do julgamento. Não vão resistir. Pois o caminho dos justos o Senhor aprova, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Aleluia. Irmãos, não é fácil. Ninguém está falando aqui que é fácil. Mas se nós queremos verdadeiramente. Tem um texto aqui, eu anotei aqui, vou ler daqui a pouco. Se nós queremos ficar firmes, nós precisamos nos afastar de muita coisa que está por aí, irmãos. Nós precisamos aprender a dizer não para muita coisa. E isso às vezes tem um preço. Às vezes tem um preço. Às vezes não tem, mas às vezes tem. Né? Mas isso será recompensado pelo Senhor na sua vida. O Senhor vai te recompensar. Você vai ser uma árvore que mesmo na seca vai estar com folhas lindas. O Senhor vai sustentar a sua vida. O texto é esse, Jeremias, não precisa abrir a sua Bíblia não. Jeremias capítulo 5, diz assim: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. É aquilo, irmãos. As más companhias corrompem os bons costumes, né? Ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará em lugares áridos no deserto, numa terra salgada, onde não vive ninguém. Mas bendito, feliz, bem-aventurado é o homem cuja confiança está no Senhor, e cuja confiança nele está. Ele será como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estarão sempre verdes. Não ficará ansioso no ano da seca, nem deixará de dar fruto. Aleluia. Essa palavra de Deus é para nós, irmãos. Vamos orar, irmãos. Vamos orar. Senhor, aqui estamos nós na tua presença, mais uma vez. É difícil, meu Pai, a gente dizer não, ainda mais nos dias de hoje. Porque podemos ser taxados como intolerantes. Senhor, o que eu orei hoje de manhã, eu oro agora. Nos fortalece, Pai, para nós ficarmos firmes, meu Pai. Mesmo em face da morte, meu Pai, como diz lá o livro do Apocalipse, meu Pai, não vamos temer nada, porque o Senhor está conosco, a nossa vida está escondida nele,
e Ele vai suprir cada uma das nossas necessidades em Cristo Jesus. Senhor, ajuda-nos, Pai. Fortalece-nos, Pai. E assim nós seremos felizes, Pai. Bem-aventurados. Alegres, Senhor. Renova as nossas forças, Pai. Renova as nossas forças, Pai. Que o Teu vigor entre em nós, Pai. Que nós sejamos milagrosamente renovados pelo Senhor. A nossa mente, o nosso coração, o nosso corpo, milagrosamente renovados. Porque o Senhor faz forte o que está cansado e renova as forças daquele que não tem nenhum vigor. Sê conosco, Pai. Sê com cada irmão, cada irmã dessa igreja, meu Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Pai. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Jesus. Precisamos de Ti, Senhor. Ajuda-nos, Pai. Dá-nos água da vida, Senhor. Dá-nos do Teu pão, Senhor. Aleluia, Pai. Ajuda-nos, Pai. Ajuda-nos, Senhor. Amém, irmãos. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as conversas. Não imite essas pessoas. Não imite. E não se assente na roda dos escarnecedores. Nós precisamos ter um outro sentimento para com esses que escarnecem de Jesus. Que escarnecem do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós. Porque é muito fácil a gente se desgarrar, irmãos. É muito fácil. Amém, queridos.